Segunda Reis, capítulo 5. Não vou passar um Deus hoje não, gente, só para a gente ganhar tempo, talvez no final do culto, se vocês puderem programar aí, tá bom? Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor deu vitória à Síria. Mas esse valente guerreiro sofria de lepra. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir, a ser escrava para a mulher de Naamã. Um dia ele disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Essa é uma história um tanto quanto conhecida, não é? Não só na igreja, mas em termos gerais, uma história muito conhecida de um general de um grande exército. Ele é general da Síria. Naquela época o maior império que havia era a Síria, e ele não era só um qualquer general, mas ele era um general condecorado. Ele havia sido vitorioso em muitas batalhas contra muitos exércitos, e um desses exércitos era exatamente o exército de Israel. Ele havia vencido Israel em uma das batalhas, e em uma dessas batalhas eles levaram uma menina israelita como escrava e como serva dele. E essa garota foi trabalhar na casa dele, trabalhava com a esposa desse poderoso general. Só que esse general, apesar de poderoso, apesar de condecorado, um cara, né, com muita fama na Síria e em todo Israel, a Bíblia diz que ele tinha um problema. Ele era leproso, ele tinha lepra. Se hoje a lepra é uma doença ruim, você imagina há mais de 3, 4 mil anos atrás, o que não aconteceria com alguém que tinha lepra. Então ele sabia que a vida dele ia ter um fim trágico, se alguma coisa não acontecesse, talvez uma cura ou um milagre não acontecesse no caminho dele. Eu imagino que esse homem, como um general poderoso, já deveria ter ido atrás da solução do seu problema lá na Síria. Procurou os médicos da Síria, ele foi lá buscar os deuses da Síria, deve ter feito algum trabalho lá, algum feiticeiro da Síria, né, o que era a prática comum daquele povo, para tentar ser curado daquela lepra. Afinal de contas, ele era poderosíssimo, mas era leproso. E eu não sei, todos nós, em certo sentido, temos a nossa honra, não é? Temos nosso status. Todos nós, em certo sentido, tentamos esconder a nossa lepra. Eu imagino que aquele homem, com toda a sua armadura, não é? Com toda a sua... devia ter uma armadura bonita, as estrelas no peito, aquela roupa diferente de um general assírio. Ele devia tentar esconder aquela lepra, até o quanto fosse possível, usar a manga comprida, para não mostrar para as pessoas o problema pelo qual ele passava. Talvez aqui nesse texto, pela pressa em que ele queria alcançar o problema, a resolução do seu problema, já devia estar talvez aparecendo aquela lepra, né? Porque por mais que a gente tente esconder, uma hora ou outra, o problema que a gente tenta encobrir vai aparecer. Quando a gente é novo, a gente cai naquela história, né? Não, fica tranquilo, o tempo resolve. Deixa o tempo passar que resolve. Quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente vai percebendo que o tempo não resolve nada. Pelo contrário, o tempo passar, as coisas só pioram. Piora a dor na coluna, piora a visão, piora a audição, piora tudo, irmão. Na verdade, o que muda não é o tempo passar, mas é o que você faz enquanto o tempo passa. Não, o casamento é um caos. Pastor, eu sei, eu tenho uma lepra no meu casamento, eu vou deixar o tempo passar. Fique tranquilo, vai passar e vai piorar. Você não está encarando o seu problema. Não, estou com um problema aqui, uma dor, eu vou deixar, depois eu cuido disso. Não adianta você deixar para lá. Você precisa enfrentar aquilo que você está vivendo. Claro, contar para quem pode resolver o teu problema. Tanto é que na primeira oportunidade que ele tem, ele vai em busca
da solução para aquilo que ele estava vivendo. O tema dessa palavra é uma declaração profética para a sua vida. Pode colocar o tema, que se repetisse isso para alguém, não é? Para quem está perto de você. Olha, vamos lá, o milagre está mais perto do que parece. Fala para alguém, o teu milagre está mais perto do que parece. O teu milagre está mais perto do que você imagina. Todo ser humano está em busca de um milagre. O que é um milagre, pastor? Algo inédito, inusitado, que não tem como pagar, que as nossas mãos não podem produzir. Isso é um milagre. Um milagre no casamento, um milagre no trabalho, um milagre na sua vida pessoal, na sua casa, um milagre na sua saúde, um problema grave que você enfrenta, dívidas que não tem como pagar. Todo ser humano está hoje, agora, aqui que você está aqui no culto, você precisa de um milagre. Eu quero dizer para você, o milagre está mais perto do que você imagina, está mais perto do que parece. Parece que nunca vai acontecer. Eu quero mostrar para você que existem caminhos para o milagre acontecer na sua vida e na sua história. E o primeiro caminho, o primeiro passo para isso, está exatamente em a gente ter humildade para não esconder mais aquilo que está causando dor na nossa vida. Quando eu era novo, eu lembro que a minha mãe, a gente tinha um sofá, já era muito humilde, mas um sofá na minha casa, o braço direito do sofá, ele tinha um buraco no braço. E minha mãe, quando recebia visita, colocava um pano bonito, né, para cobrir o sofá, para ninguém ver que tinha um buraco. Deu uma vez, por tantas vezes, tinha uma visita, todo mundo sentou lá no sofá, naquela coisa, e eu era garoto, né? Eu comecei a enfiar o pano que a mãe cobria o buraco, comecei a enfiar o pano dentro do buraco. Eu vi minha mãe assim, mudando a fisionomia para mim, né? Eu dizia, não sei, minha mãe está rindo, empurrando. A visita foi embora, não sei como é que a sua mãe era, minha mãe pegava pela orelha, puxou, né? Ela falava assim nos dentes, assim, ó, menina, eu te falei, não pode. Por que você fez isso, Samuel? Enfiou o buraco, não é para mostrar o buraco, a visita chegando, vai saber que o sofá está com buraco. Eu falei, mãe, desculpa, eu estava só brincando, eu queria só enfiar um pano no buraco. O pano coube certinho no buraco, ficou o buraco, não era mais buraco mais, o pano encheu o buraco. Criança, garoto, fazia graça. Mas a verdade é que ninguém gosta de mostrar os seus buracos. Ninguém gosta de mostrar as suas falhas. Ninguém gosta de mostrar os seus defeitos. Ninguém gosta de postar no Instagram o dia ruim. A gente só posta o flash bonito, né? Ai, o meu dia em Paraty. Ai, o meu dia nos Estados Unidos. Ai, o dia que eu tirei a foto, né? Peraí, não ficou legal aí. Não adianta, a gente quer mostrar que a gente está bem, que a gente está tudo legal. Nem que tem que comprar uma roupa falsificada, ou fazer um negócio, fazer uma montagem, a gente quer aparecer bem na foto. Imagina o Naamã, um general de guerra. Não adianta, meu irmão, uma hora ou outra, para resolver o teu problema, você vai precisar revelar para Deus, ou mostrar para Deus a lepra que você carrega debaixo dessa maquiagem, dessa armadura. E só você e a sua casa sabem aquilo que vocês estão vivendo. Você veio hoje no culto aqui, quem sabe é Deus falando com você, e filhão, tá achando que você escondeu de mim? Eu sei das tuas obras. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que acontece nas madrugadas. Eu conheço aí. Eu estou aí dentro do grupo do teu WhatsApp. Eu estou lá no teu trabalho. Eu conheço você. Até quando você vai esconder essa lepra de mim? Sabe qual é o problema? E geralmente aqui no gabinete, atendimento pastoral, eu atendo pessoas toda semana. Pelo menos umas 10 pessoas eu atendo. Vezes menos. Em geral, na média, umas 7, 8 pessoas eu atendo na semana. Em geral, as pessoas quando vêm falar com você, elas vêm quando a lepra já está saindo pelo pescoço. Já não dá mais para esconder. Ai, pastor, meu marido saiu de casa. Ai, mas o meu filho não sei o quê. Olha, não tenho mais como pagar. E coisa grave, é o último estágio. Eu disse, puxa vida, mas eu estou aqui todo dia na igreja. Por que você não me procurou antes? Eu quero te ajudar. Só que agora o negócio está já saindo pela culatra. Eu quero te ajudar, mas em primeiro lugar, você reconheça que você a tua parte naquilo que aconteceu. Reconheça a lepra que existe na sua vida, porque a primeira parte da cura é reconhecer que você precisa de ajuda. Ele reconhece que precisa de ajuda, mesmo sendo um general poderoso. Quando ele ouve falar que aquela menina estava lá na casa dele, ele disse,
lá na minha terra, lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta que pode curar o meu Senhor. Ele ouve falar, ele fica animado com a possibilidade da sua cura. Põe aquela frase para mim aí. Antes mesmo, olha só, eu queria que você lesse comigo essa frase, olha que legal, olha isso aqui. Antes mesmo do milagre acontecer, Deus já está trabalhando na sua vida. Naamã estava lá guerreando, nem ele sabia, mas nos bastidores da vida dele, Deus já estava trabalhando para o milagre acontecer. A garota estava lá na casa dele, pegaram a garota escrava, a menina lá na casa dele, já contando para a esposa dele que havia solução para o problema que ele estava enfrentando. Ele não sabia de nada, mas Deus já estava trabalhando em favor dele. Irmão, você está aqui no culto, você nem imagina, Deus já está nos bastidores da tua história, trabalhando por você. Só de você estar aqui no culto hoje, você não sabe, mas é Deus já trabalhando para resolver o teu problema, para enviar um milagre para você. Às vezes você não está vendo, você não está sentindo, você não sabe de nada, mas Deus já está trabalhando lá no teu favor, enviando uma pessoa, enviando uma palavra, colocando alguém no teu caminho. Deus está trabalhando para o milagre acontecer. Lembra? O milagre está mais perto do que parece. Ele estava preocupado com a doença dele, mas Deus já estava nos bastidores da história dele, trabalhando para que aquela menina passasse pela vida dele. Eu não sei, mas eu creio que o milagre que você precisa, Deus vai colocar alguém no teu caminho. Deus vai movimentar alguma coisa na tua casa. Aquela menina foi uma voz para aquela família, uma pessoa anônima. E em geral é assim, o milagre vem de onde a gente menos espera. A porta vem, a coisa acontece de onde a gente menos espera. E sabe por que muitas vezes nós perdemos o milagre que Deus tem? Por que muitas vezes o milagre não acontece? Porque nós menosprezamos quem Deus envia para o milagre acontecer. A gente menospreza uma portinha pequena de trabalho, a gente menospreza uma informação de alguém, a gente menospreza o poder da comunhão, a gente menospreza uma informação que Deus tem para você, e aí você perde o milagre, você nem sabe, mas era Deus já trabalhando a teu favor. Aí tem que Deus ir lá de novo por outro caminho para tentar falar com você. Imagina se Naamã, você diz, não, essa garota sabe o quê? Isso é uma escrava, isso é uma serva. Eu não quero saber de serva não tem milagre para mim aí não. Mas ele deu ouvidos, ele entendeu que era Deus já trabalhando nos bastidores da sua história. Abre os teus ouvidos, querido, abre os teus olhos para perceber, Deus já está trabalhando no entorno da sua vida. Tem um homem, põe aí a foto desse homem para mim. Não sei se você sabe quem é. Se alguém sabe quem é esse homem aqui? Esse homem chama Mordecai Ham. Esse cara foi um pregador, lá pelos anos 1800. Ele era um pregador avivalista naquele tempo. Em uma das suas pregações, eles pregavam em tendas. Em 1934, melhor dizendo, ele estava pregando em uma tenda em Charlotte, uma cidade americana, um culto pegando fogo, pregando a palavra, e a história conta que 2 meninos estavam andando, passando na frente da tenda. Eles olharam aquele culto vibrante, cheio de Deus, e eles tiveram até um desejo, um interesse de entrar. Só que eles olharam assim, e a tenda estava lotada, não tinha vaga. Aí eles falaram, tá cheio, vamos embora. Começaram a andar para ir embora. Aí então, um obreiro, um voluntário na porta da tenda, falou assim, ô menino, volta aqui, vai embora não, vou arrumar um lugar para você. Aí ele entrou, o voluntário entrou, o obreiro entrou, peraí, você pode chegar um pouquinho para cá? Chega pro lado aqui, eu vou arrumar, aí arrumei para você esse lugar. Ele arrumou um lugar para os 2 meninos, eles sentaram, ouviram a palavra, Deus falou com eles. Naquele culto os 2 meninos fizeram um compromisso, uma aliança com Deus, decidiram caminhar com Jesus. Os anos se passaram. Sabe quem é um desses 2 meninos? Talvez você conheça, Billy Graham. Billy Graham ganhou mais gente para Jesus do que qualquer outro pregador nessa história. O outro menino era o ajudante dele, se tornou um ajudante dele, que organizou todas as cruzadas de Billy Graham. Juntos ganharam milhões e milhões de pessoas para Jesus. Glória a Deus, esse homem, esse Mordecai Ham que está na foto aqui, não era um pregador famoso, um cara que escreveu livro, mas ele pregou e Billy Graham aceitou Jesus com ele pregando. Top, mudou muita coisa no mundo. Billy Graham também. Mas, para pensar, quem realmente mudou o mundo, sabe quem foi?
Isso você vai saber. Sabe quem foi? Foi aquele porteiro. Foi aquele obreiro da igreja. Foi aquele voluntário que não deixou aqueles garotos irem embora. Falou, não, peraí. Na minha vez, não. Enquanto eu estiver aqui, não. Enquanto eu estiver aqui na tenda aqui trabalhando, ninguém vai ficar sem assistir culto. Pode entrar. Se não fosse aquela pessoa anônima, talvez aquele menino não se tornasse o Billy Graham. Talvez muitas pessoas não seriam entregues a Jesus. Querido, você não tem ideia das pessoas que passam pela tua vida. Você não tem ideia de quem está do teu lado sentado hoje aqui. É uma decisão de dizer, no meu turno, na minha vez, não. Que ninguém vai chegar do meu lado e continuar do mesmo jeito. Ninguém vai passar perto de mim e continuar do mesmo jeito. Na minha vez, não. Eu quero abençoar pessoas. Ele não quis ser famoso. Eu acho que nem ele sabe que ele fez isso. Nem ele sabe o que ele fez para a vida de uma pessoa. Irmão, a bênção, o milagre vem por meio de pessoas e de situações que você nem imagina. É Deus já trabalhando nos bastidores da tua história. Naamã então vai em busca da sua cura. Ele fala com o rei, né? O rei dele. Ô rei, eu encontrei uma solução. Você me ajuda? O rei dele, o rei da Síria, falou, peraí, general, fez uma carta, vou mandar para o rei de Israel. Rei de Israel, ó, estou mandando aí ouro, prata, uns 120 mil dólares em dinheiro que tinha, contando, né? Ouro e prata nos dias de hoje. Na cabeça deles, eles queriam comprar o milagre, comprar a cura. Falaram com o rei, chegando lá, o rei falou assim, não tem como, eu não consigo resolver o seu problema, pelo amor de Deus, eu não. Tinha medo, porque havia sido derrotado pelo Império Sírio. Mas tem um homem que pode ajudar vocês. Vai lá na casa, endereço tal, mora lá em tal lugar, chama Eliseu, profeta Eliseu. Vai lá, que esse homem vai resolver o teu problema. Ô irmão, profeta muda a nossa vida. A palavra de um profeta, a palavra de Deus na nossa vida muda a nossa história. Naamã foi lá, na casa de Eliseu. Chegando na porta da casa, quem se apresenta é o moço do profeta, imagino que Geazi, o cara que ajudava Eliseu. Falou, ô Eliseu, sabe quem está na porta de Eliseu? O general Naamã. Você tem noção, Eliseu? O cara que estava, o profeta, acima do profeta só tem Deus. Então ele não, tá bom. Ô Geazi, é o seguinte, fala para ele assim, ó, se ele quiser cura, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O profeta não saiu nem de casa para falar com o general, já frustrando as expectativas daquele general, que obviamente queria ser recebido com tapete vermelho, né? Ele já tinha na cabeça dele programado como que o milagre deveria acontecer. Põe a outra frase, o jeito de Deus, para mim. Olha lá, lê aí. O milagre não vai acontecer do jeito que você imagina, mas o milagre vai ser do jeito de Deus. Eu sei que você programou uma coisa na sua cabeça, irmão, mas eu preciso ser sincero. Deus vai frustrar a tua expectativa. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Naamã queria ser recebido com glória, com honra, porque ele era um general. Ele fala, não vou mergulhar nesse rio não. Esse rio Jordão, um rio sujo, um rio barrento. Lá na minha cidade, Damasco, tem rios mais largos, mais fundos, mais bonitos. Não quero isso não. Ele estava rejeitando, perdendo o milagre, porque ele queria que Deus fizesse do jeito dele. E tem gente que fala com Deus, Senhor, se não for do meu jeito, eu não quero. Tem que ser desse jeito, tem que ser assim, acontecer dessa forma. E a gente vai vivendo a vida, parece até que a gente que é Deus. Que nós é que somos o Deus da nossa vida. Irmã, a Bíblia diz que Deus, ele tem resistência a um tipo de pessoa. Deus ele é misericordioso, bondoso, longânimo, mas a Bíblia diz que Deus resiste. Ele olha e fala, esse tipo de pessoa não. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Uma pessoa soberba, ela não consegue ter a atenção de Deus. Naamã estava tendo uma atitude de soberba. Apesar de ter dado passos em direção ao milagre, lembra, o milagre está perto de chegar. O que impedia Naamã de receber o milagre? Soberba. Se achava bom demais, se achava grande demais, incrível demais. A cidade maravilhosa é Damasco e não aqui no Rio Jordão. Ele queria que fosse do jeito dele. Querido, não vai ser do teu jeito. Mas quer saber? Eu digo, Deus, eu não quero saber se vai ser do meu jeito, se vai ser do teu jeito. Senhor, eu estou disponível para o milagre chegar na minha vida. Irmão, você quer o quê? Você não quer um milagre? Então deixa o Senhor agir na sua história.
Pode não ser do teu jeito, mas o milagre vai acontecer. Pode não ser do teu jeito, mas o seu casamento vai ser transformado. A sua empresa vai ficar de pé, a sua família vai voltar, Deus vai abençoar você e glória a Deus. Mas não, cri demais. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser com essa camisa, tem que ser assim, tem que ser essa. Não funciona assim. Não adianta você colocar Deus contra a parede. Na verdade, Deus já está nos bastidores da tua história, trabalhando para que as coisas não aconteçam do teu jeito. E graças a Deus por isso. Se fosse do meu jeito, eu não estaria aqui. E ter outra pessoa no meu lugar, mas não eu. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Que a vontade de Deus, ela é perfeita. Sabe, então quanto mais eu amarro a minha vida, quanto mais eu seguro o volante da minha história e fico rígido, não, vai ser do meu jeito, eu não vou mudar, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Só quem perde é você. Mas quando a gente vai para o banco do carona e fala, Senhor, dirige a minha vida, governa a minha vida, Senhor, eu vou curtir a viagem, eu vou olhar a paisagem, porque eu quero que o Senhor me leve para onde você quiser. Você vai passar por uns rebuliços, meu irmão, mas você vai ver uma vida que faz sentido. Você não vai sobreviver, você vai viver. Você vai ver uma vida apaixonada. Deus vai te dar propósito para viver. Essa é a vida que Deus tem para quem entrega-se a Ele. Provérbios 23 diz assim, o orgulho vem antes da destruição, mas o espírito altivo antes da queda. O milagre ia acontecer, vai acontecer aqui. A cena é essa. Ele já vai mergulhar, ele vai decidir mergulhar, vou explicar isso aqui, ele vai alcançar o milagre, vai acontecer. Mas na sequência dos fatos, no encadeamento dos fatos, você vai ver, antes do milagre, Deus vai quebrar o orgulho dele. O milagre não vai acontecer antes do orgulho dele ser quebrado. Entendeu? Faz sentido? Isso acontece na nossa vida também. O milagre está pronto, está mais perto do que parece, está mais perto do que você imagina, mas existe um passo fundamental. Enquanto você não deixar Deus quebrar o teu orgulho, o milagre não acontece. Eu preciso Deus permitir o Senhor quebrar o meu orgulho. Como é que quebra o meu orgulho, pastor? Primeiro, aceita a tua lepra. Procura ajuda. Porque para muita gente, procurar ajuda já é o fim do mundo. E vem falar, não pastor, eu sei o que eu faço, estou com muita vergonha. Vergonha de quê, querido? Você é humano. Você é um robô? Você é um ET? Você é humano? Então você passa por problema. Eu também passo. Eu também tenho o meu pastor. Eu também tenho dificuldade, então eu tenho que falar. Mas o que é isso? A pessoa está dizendo o quê? Desculpa, pastor, não é que vergonha é. O meu orgulho foi tão grande que eu só vim te procurar agora, que agora já não tem mais jeito de esconder. É isso que a pessoa está querendo dizer quando ela diz que, me desculpa, vergonha. Não, não é vergonha. Isso é uma maneira de dizer, eu não vim procurar ajuda porque eu achei que eu podia resolver sozinho. Quando alguém decide, não, vou procurar ajuda. Legal, você está tendo um ato de humildade. Você está querendo melhorar. Você está considerando que existe alguém que pode ajudar você, que você não é o dono da sabedoria, que você não é a dona da sabedoria. Em geral, o casamento é assim, sabe, não reconhece que o outro tem alguma coisa a oferecer para você. Não, eu não vou mudar, é o meu jeito esse mesmo e acabou. Então não casasse. Porque casamento, na realidade, é um lugar para você aprender. Eu disse mais cedo isso, que talvez um segredo do nosso casamento, eu realizei isso esses dias, pensando bem, segredo do meu casamento, um casamento tão bom, a gente se ama tanto, a gente se completa tanto. Por quê? Eu fiquei pensando por quê? Porque desde o início, eu não medi esforços para empurrar a Vanessa. Eu falei mais cedo bem, que o primeiro vídeo que ela gravou, hoje ela tem aí quantos mil seguidores aí, tá famosa. Mas o primeiro vídeo dela, eu tranquei ela no quarto. Falei, só vai sair daí quando gravar o primeiro vídeo. Gravou umas 15 vezes lá, até que ficou mais ou menos bom e de aparelho, agora tá aí, toda chique. Antes do aparelho, né, amor? Aí eu falei, vai botar aparelho, vai dirigir. Ela não queria, e o orgulho também, não, vai. E aí eu empurrei ela, mesmo se ela querer. Igual ela comigo, não, você não pode ter medo disso não, vai também para lá, até hoje, né, amor? É eu empurrando ela me empurrando, e um quebrando o orgulho do outro. Agora, quando a gente é uma pessoa rígida, que não aceita a mudança, o milagre para ali. A Bíblia diz que quando Jesus volta para a sua cidade natal, Nazaré, e Jesus está lá animado, né? Dá para ver que Jesus estava lá. A Bíblia diz assim, que perguntaram, quem é esse? Esse Jesus é o Jesus filho de José de Maria?
Você sente que Jesus foi embora da cidade e não pôde operar muitos milagres ali. O próprio Deus, encarnado em Cristo, não pôde operar milagres ali. Sabe por quê? Porque o coração daquele povo era incrédulo, um coração duro, não aceitou que o filho da Maria havia ou era o Messias. Nem Deus querendo, ele pode. Você está entendendo? E o Senhor não pôde, não diz que ele não queria, ele queria, mas não pôde. Então, o orgulho impede Deus de agir. Deus vai contra a sua própria palavra, então ele recolhe a sua mão. Mas quando eu me submeto e falo, Senhor, preciso de ajuda. Eu vou lá no médico, eu vou pedir desculpa para minha esposa, eu vou pedir desculpa para meu marido, eu vou lá falar com o pastor, eu vou ligar para o meu pai, eu vou me acertar, eu vou baixar minha bola aqui, porque eu não sou o melhor do mundo, eu quero reconhecer a minha pequenez, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aquele que se humilha, o próprio Deus, você se humilhou, então eu vou te exaltar. O próprio Deus te exalta, quando você tem uma atitude de humildade, e reconhecer os outros superior a você mesmo. É simples, é na simplicidade, é pedir desculpa, é pedir perdão, é dizer, amor, eu reconheço, eu vou melhorar, eu quero mudar, eu quero resolver isso aqui na minha vida, eu vou dar um passo a mais, eu vou fazer a minha parte. Isso é humildade. Isso é humildade. Em último lugar, olha, põe uma frase, não perca. Isso, não perca o seu milagre. Volta aí. Não perca o seu milagre. Faça o que tem que ser feito para mudar a sua estação. Aquele general, ele estava perdendo o milagre já. Ele desistiu do milagre. Falou, não vou mergulhar nesse rio não. Lá em Damasco é muito melhor. Olha a conversa do soberbo, né? Não, isso aqui não. Esse negócio de Jesus, de Deus, negócio de pastor, e não sei o que, de igreja. Não, isso eu não quero isso aí não. Não, isso aí não. Então, não vou me submeter a esse trabalho não. Eu ganhava muito dinheiro. Ganhava um salário muito alto, me formei para ganhar R$2.000. Eu já ouvi essa história muitas vezes. Não quer não, tudo bem. Fulano, vem. Aí veio fulano, R$2.000, aceitou a oportunidade, começou a trabalhar, a empresa cresceu. Aí o dono da empresa gostou do trabalho, falou assim, cara, quer saber? Vou viajar para fora, ganhei dinheiro, fica com essa empresa para você aí. Aí quem se tornou o dono da empresa? O cara que aceitou ganhar R$2.000 quando entrou no trabalho. Que o mundo dá volta. Quando a gente se humilha, Deus nos exalta. É uma pequena porta, ou grandes portas, são pequenas chaves que abrem. O que é um ato de humildade? Quer dizer, não, eu vou aceitar. Eu preciso? Não vou aceitar. Não. Aí a vida vai apertando a gente. Aí vende o carro, aí tem que fazer malabarismos para tentar manter a lepra escondida. Querido, cedo ou tarde, você vai precisar reconhecer. E a Bíblia diz que por mais que você não reconheça nessa vida, não tem problema. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Todo joelho. No céu, na terra e embaixo da terra. Quem é orgulhoso, quem não é, um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Eu prefiro dobrar agora. Eu já dobro agora, digo, Senhor, o Senhor Deus da minha vida. Se não fosse o Senhor, não tinha nada, não tinha casamento, não tinha carro, não tinha nada. Eu reconheço, Pai, que acima de mim existe o Senhor. Sabe a cultura judaica, o kippazinho na cabecinha? É uma maneira, né? Sentimento de sentirem que existe algo acima da gente. Tem algo acima de mim. Tem algo acima de mim. Eu não sou o superior. Existe algo acima da minha vida. O Senhor está acima. Então, quanto mais rápido você reconhecer, mais rápido Deus vai te levar a outras estações da sua vida. Não perca o milagre. Ele estava desistindo, indo embora. Aí de novo, sabe quem foi usado para chamar ele a atenção? Está na Bíblia. Os servos de Naamã disseram. Então chegaram-se ele e seus servos. E lhes falaram, meu pai, ou seja, meu líder, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Os servos, como a menina, lembra que Deus usou uma serva, uma escrava, para apontar o caminho. E eu aprendo algo interessante aqui, e é fato na Bíblia. Nós estamos a uma informação do milagre. Ou melhor dizendo, o teu milagre está uma informação de você. Uma informação faz você viver um milagre. Lembra aquele cego que perguntou, vem cá, quem está passando aí? Quem está passando aí? Jesus. Como é que é? Espera aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Uma informação
me leva até um milagre. Uma informação. E aqueles servos disseram: oh, meu mestre, não faz isso não. Chamaram a atenção dele. A importância de ter pessoas do teu lado que abrem os teus olhos. Não é ficar andando com essa galerinha, sabe, que só concorda com você, só dá tapinha nas suas costas. É isso mesmo, beleza e tal. O ser humano é um ser social. A gente não quer ser confrontado no meio em que a gente se sente confortável. Então a gente acaba andando com pessoas iguais a gente, porque se alguém apontar o erro pra gente, você vai dizer: ah, quem é você? Não tem moral para falar? Eu conheço os teus podres. Agora, andar com gente melhor do que a gente é ruim, por quê? Porque não tem como apontar o dedo para ninguém. Então ande com gente melhor do que você. Ande com pessoas que falam que você precisa ouvir, que falam que você está com mau hálito, que manda você para o médico, que conta para o pastor que você está vivendo, sem você deixar. Aí, pastor, fala com fulano lá. Um monte da igreja faz isso. Pastor, não quero falar não, sou amigo do fulano, está passando uma crise, liga para ele. É gente que quer o teu bem, gente que fala, que disciplina, mas ama você. Esses servos aqui queriam bem de Naamã. Disseram: meu senhor, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa grande, você não faria. O que é mergulhar no rio? O que é entrar no rio Jordão? A Bíblia diz que ele aceita entrar no rio Jordão. Ele mergulha 7 vezes. Naamã decide mergulhar. É melhor mergulhar no rio sujo e ficar limpo do que continuar sujo mergulhando no rio limpo. O que você prefere? Manter a tua banca, continuar mergulhando na água de Damasco? Não, eu estou aqui, mas com a lepra. Ou a atitude de humilhação, mergulhar no rio sujo, mas ser limpo da sua lepra. Eu creio 7 vezes, mas no primeiro mergulho, Deus já estava operando um milagre na vida dele. Para Deus a dificuldade não é lepra. Eu queria que você atentasse para isso. Não tem dificuldade para Deus remover a lepra. Isso Deus faz. Agora, qual é a dificuldade? É tirar, não a lepra externa, mas a lepra interna, o orgulho do coração do homem. Que Deus tirou o povo do Egito, sim ou não? Né? 430 anos, 2 milhões de pessoas. Moisés, praga, vamos embora, sai. Mas infelizmente Deus não pôde tirar o Egito de muita gente que estava no deserto. Porque para tirar a lepra da gente, só quando a gente aceita, a gente fala: Senhor, eu quero. Quando Naamã fala eu quero, ele começa a entrar na água, o milagre já estava acontecendo ali. Ele já estava aceitando que sobre a vida dele existia um governo. Sobre a vida dele existia um Deus, que não era os deuses da Síria, mas o Deus de Israel. O nosso Deus todo-poderoso, querido. Eu quero convidar você nessa noite a começar já na sua mente aí, já vai mergulhando a sua vida no Jordão. Vai mergulhando já o seu casamento no rio de Deus. O rio, a água, fala de graça. A gente hoje vai mergulhar na água aqui, também é um símbolo da graça de Deus. Graça, aquilo que eu não mereço, eu não posso comprar com dinheiro, mas o favor de Deus me alcançou. Eu merecia o inferno, eu era pecador, mas a graça de Deus me alcançou. Eu vou mergulhar no rio, eu vou entrar no rio de Deus, eu vou ser limpo pela palavra. Quero mergulhar, Senhor, no teu rio. É para mergulhar na água barrenta? Eu quero. Sabe por quê? Eu fico analisando isso e eu termino aqui, né? Que peso que as coisas têm para você? Qual o peso a sua família tem para você? Eu vou perguntar e você responder, tá? O peso que a sua família tem para você é muito ou é pouco? Responde aí. Isso aí responde, né? Quem achar que é pouco, pouco. Quem achar que é muito, muito. A sua família tem um peso muito ou pouco para você? Sua saúde tem um peso muito ou pouco para você? A sua vida, muito ou pouco? A sua história, o seu trabalho tem um peso grande ou pequeno? Então as pessoas sabem, em geral, o que é prioridade para elas. Se perguntasse: Naamã, qual que é o peso que a lepra tem para você? Você quer ser curado disso? Não, quero, claro, tanto é que estou aqui, não é? Mas aí você pergunta: tá bom, Naamã, então por que você não quer entrar no rio? O seu casamento tem um peso muito grande para você? Sim, claro, tem. Tá, então, por que você não dá senha no teu telefone para sua esposa? Por que você não conversa? Por que você não faz a sua parte com o marido? Se você ama aquilo que você está construindo, é natural que você trabalhe para que aquilo se mantenha em uma certa estabilidade. Mas por muito pouco, aquilo que tem um peso muito grande passa a não ter valor nenhum. A gente troca o nosso casamento por uma amizade, troca um casamento por uma conversa no Instagram.
um biscate, ou por uma biscate, por uma cena de sexo na internet? Qual o peso que o seu casamento tem para você? Hein, querida, o seu casamento tem um peso para você? Sim, pastor, tem. Então, por que você não é um pouco mais legal com o seu marido? Não tenta entender um pouco a história dele, entender o porquê que ele é desse jeito e se torna uma mulher que edifica a sua casa? Que a sua vida tem um peso grande para você, porque você não cuida da sua vida. Por que você não serve a Deus? Por que você não deixa Deus mudar a sua história? Por que você não decide mergulhar no Rio Jordão? Olhando para essa história, você fala, nossa, esse cara é doido. Eu tinha mergulhado na hora, não é? Na primeira análise, não, eu tinha mergulhado na hora. Curado a lepra, curado o câncer. Na hora, eu tinha na hora. E eu me deparo com pessoas assim. E eu pergunto sempre, olha, eu vou ajudar você no seu casamento, na sua história. Primeira pergunta que eu faço, você está disposto a fazer o que eu vou te falar para resgatar o seu casamento? A pergunta e a resposta é sempre a mesma. Sim, pastor, estou, claro. Você está disposto a fazer o que tem que ser feito para resgatar a sua história? Restaurar a sua vida com Deus? Sim, claro. Aí depois chega a minha parte. Ok, eu vou te dar aqui, ó. Você vai ter que mergulhar no Jordão. Aí tem gente que fala, pastor, tu vai mergulhar no Jordão? Mas você não falou que estava disposto a fazer o que tivesse que fazer? Você vai ter que mergulhar no Jordão. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que entrar no rio de Deus. Você vai ter que deixar Deus lavar a sua vida. E aí eu aprendo que na vida com Deus, a obediência é um segredo para o milagre acontecer. Deus sempre estará disponível para mudar a nossa vida. Mas nem sempre nós estamos disponíveis para o que Deus quer fazer na gente. Deus está sempre. Será que nós estamos? Fica de pé no seu lugar. Quero orar com você, para a gente seguir. E essa frase, né? E aí, você vai mergulhar? Ou você vai duvidar do poder que Deus tem na sua vida? Você vai mergulhar? Ou você vai embora para casa com a lepra que você trouxe hoje para casa, para a igreja? O que é lepra na Bíblia? Isso é uma questão teológica, tá? Mas é simples de entender. Lepra na Bíblia simboliza o pecado. Por quê? A lepra tira a sua sensibilidade, você perde os sentidos. A lepra faz você ter vergonha de quem você é. Então você se afasta da sua comunidade. Então a lepra como pecado afasta você de Deus. Então sempre que na Bíblia tiver a palavra lepra, consequência espiritualmente de uma vida de pecado. Sabe, quem sabe você tem sonhos, planos, Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida, mas você, por coisas que você encobriu, você se distanciou de Deus. Não foi Deus que se distanciou de você, foi você que decidiu pela sua vergonha. Lembra quando Adão e Eva pecaram? A primeira coisa que eles fazem é costurar com folhas a roupinha para se esconder de Deus. Você fala, ô Adão, tá fazendo o que aí, cara? Tá se escondendo de mim, Adão? Ô Adão, tá se escondendo de mim, Adão? Meu amigo, você não está entendendo, eu sou Deus, eu te criei. Não tem como você se esconder de mim. A Bíblia diz que você pode ir lá no mais fundo do oceano, lá no céu, ali o Senhor estarás. Não dá para fugir de Deus. Por isso que eu digo, Deus está disponível para mudar a nossa vida. Quem sabe você está aqui nessa noite, com muito carinho e respeito a você. Você veio com um amigo, você está aqui nessa noite, e você sabe que você está distante do propósito que Deus tem para você. A gente vai batizar pessoas aqui hoje que entregaram a sua vida a Jesus, tiveram a sua vida transformada. Talvez você, que é familiar, tenha acompanhado a mudança radical que alguém viveu. Como pode isso? Alguém que decidiu mergulhar no Jordão. Alguém que decidiu dar um passo em direção ao propósito de Deus. Alguém que decidiu entregar o governo da sua vida para o Senhor. Eu peguei Uber essa semana, o cara meio doidão, né? Eu falei, meu Deus do céu, que esse cara jogar o carro no Rio aqui, no Rio Sorocaba, eu vou junto. Por quê? Se a gente viaja de avião, você deita e dorme. Se o cara quiser, não estou bem hoje não, estou chateado, eu vou jogar esse avião no mar. Ele joga. Você vai bater lá, bater, não acontecer nada. Então, a gente entrega o controle da nossa vida para outras pessoas, piores que a gente, você não sabe, estão passando por um problema, você não sabe, o tempo todo. Quando você entra no Uber, quando você toma um cafezinho na padaria, que você não sabe se o cara colocou veneno, quando você entra no avião, quando você está no trem, o tempo inteiro a sua vida está aí, ó, ao léu da sorte. Estou chamando você para entregar a sua vida para Deus controlar a direção da tua história. Quem sabe tem alguém aqui, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus.
Eu quero dar um passo em direção ao que Deus tem para mim. Eu não vou ficar escondendo nada não. Eu quero Deus. Ninguém vai perguntar o que você está vivendo. É você e Deus no seu coração. Você sabe que você precisa do toque do Senhor na sua vida. Você precisa do milagre do Senhor na sua vida. Eu quero orar por você. Se você quiser que eu ore por você, só fazer assim, levantar a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais? Levanta a sua mão e diz, pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Deus te abençoe. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Não é com o pastor. Eu não mudo a vida de ninguém, gente. Quem muda é o Senhor. O cara era um general, leproso. Foi curado porque reconheceu, eu preciso do Senhor na minha vida. Mas quem? Levanta a mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar o controle da minha história a Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem algumas pessoas aí. Eu queria pedir uma gentileza a você. Preciso fazer isso. A igreja vai entender. Deixa eu orar por você. Por favor, peça licença onde você está. Chega aqui pertinho de mim. Deixa eu orar por você. Deixa eu pegar na sua mão, pelo menos. Vem, moça, por favor. Você que levantou sua mão, quem está perto aí, pode vir aqui. Por gentileza. Deixa a gente orar por você. Isso, sai do seu lugar. Pode vir aqui, por favor. Deixa eu orar por você. Eu creio que Deus tem um tempo de restauração para a casa de vocês, para a vida de vocês. Deus te abençoe, meu amigo, por favor. Vem aqui pertinho, por favor. Você vai ficar aqui acompanhado por alguém. Alguém vai acompanhar você. Não deixa ninguém sozinho, não. Vem, por favor. Essa mocinha, por favor. Mas quem? Você está aqui hoje, nessa noite. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus quebrar o seu orgulho. Pastor, eu não vim programado para isso essa noite. Deixa Deus mudar a tua agenda. Deixa Deus assumir o controle da tua história. Esquece a maquiagem, esquece o protocolo. Deus está aqui nessa noite. E o Senhor pode fazer o que mais ninguém pode fazer. Eu não sei qual que é o diagnóstico que deram para o teu problema, mas eu creio no Deus do impossível. Uma aliança com Deus muda toda a sua história. Eu sou filho de uma mãe estéril que não podia ter filho. O médico não acreditou quando minha mãe falou que estava grávida, porque era impossível. Eu sou fruto do Deus do impossível. Eu quero ministrar sobre a tua vida milagre que eu recebi. Eu quero ministrar um milagre sobre a tua vida também. O destravar de Deus sobre a tua história, sobre o teu casamento. Peça licença onde você está. Isso, vem aqui. Sai do seu lugar. Entrega a sua vida a Jesus. Aí no seu lugar, não tem problema. Você pode ir embora para sua casa depois. Tudo tranquilo. Aqui muda tudo. Porque só de você caminhar. Qual a diferença, pastor? A diferença é que tem que mergulhar no Jordão. E caminhar até o altar significa eu estou reconhecendo que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que sozinho eu não posso fazer nada. Mas lá no altar o Senhor se torna o Deus da minha história. Mas alguém, quem quer fazer uma aliança com Deus? Sai do seu lugar. Isso. Pastor, você está insistindo por quê? Porque eu sei a diferença que isso vai fazer na sua vida. Para mim, eu juro, não vai mudar nada. Mas para você, vai mudar tudo na tua vida. Eu estou insistindo porque a gente ama você. Talvez eu não tenha outra oportunidade de ter os seus ouvidos. Me empreste os seus ouvidos nesse momento. Ouça a minha palavra, a minha instrução. Entrega a sua vida a Jesus. Vem para Jesus, sai do seu lugar. Reconheça que você precisa de Deus. Para Deus transformar o seu casamento, a sua história. Não volte para casa. Não perca um milagre. Eu estou aqui como aquela menina. Eu estou aqui como aquele servo insistindo. Ei, faz isso não, mergulha. Eu sei que não é como você esperou. Não é do jeito que você imaginou. Talvez você tenha até algum tipo de preconceito sobre esse lugar. Mas não é do jeito que você quer. É do jeito de Deus. O mais difícil você já fez. Você saiu de casa, veio até o culto e Deus já falou com você. Você pode estar com o coração duro no seu lugar, mas eu sei, Deus já falou na sua mente. Deus já falou com você. Agora você precisa tomar uma decisão. Eu vou orar. Eu quero dar a alguém aqui uma última oportunidade. Você que nunca entregou sua vida a Jesus. Pastor, por que eu tenho que ir na frente? A Bíblia diz, a gente cumpre a palavra. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando eu entrego minha vida a Cristo, publicamente, o Senhor passa a ser o meu advogado. Ele passa a defender as minhas guerras. Não tem demônio, não tem diabo, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem palavra de...
Não tem palavra de maldição, porque a Bíblia diz que aquele que pertence ao Senhor, o maligno não toca. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, acabou. Não tem palavra de maldição, não tem demônio, não tem história ruim. Deus muda tudo. Levanta a mão para cá, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus.